Fale 3 coisas que vocês acharam primeiro ruim do primeiro ano do governo Lula. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Eu vou ficar por último. Vou ficar por ruim primeiro. Posso começar, então? Você começa. Posso começar? Você começa. Primeira coisa que eu achei ruim, assim, não ter pego um pouco mais pesado com os militares, porque depois do que aconteceu no dia 8 de janeiro, eu acho que era merecido. A segunda coisa que eu não gostei, em alguns momentos, a gente nota que o Lula tenta ser amigo de todo mundo. Cada vez é mais difícil ser amigo de todo mundo. Então, eu acho que ele anda muito no fio da navalha nessa de ser amigo de todos no mundo que está tão complicado hoje em dia. Então, uma coisa que, por exemplo, eu não gostei foi ele não ter pego mais pesado com o Netanyahu na coisa do Brasil e Israel. Acho que não precisava ter rompido relações, nem tirado o embaixador, mas devia ter pego mais pesado para mostrar uma posição. Então, falei uma coisa da política com os militares, uma coisa internacional. E uma coisa que também eu acho que eu não gostei é, de repente, da gente ver que a coisa do poder dado ao Centrão, o governo Lula, nessa coalizão maluca, não consegue enfrentar. Tem que abrir realmente o cofre, fazer os caras terem ministérios importantes, posições dos bancos estatais, comandar boa parte do orçamento. E eu não sei como é que o povo lê isso. Porque talvez o povo leia isso, sabe? Olha só, ele não consegue. Ele acha que talvez o Bolsonaro não tenha feito isso e o Lula fez isso, sabe? Eu acho que nesse aspecto a gente não sabe, o governo não sabe se posicionar e explicar por que de repente tem certas alianças, sabe? Deixa para interpretar isso a própria imprensa corporativa interpretar. Daí não faz sentido. Vai aí, Claudinho. Bom, deixa eu então. Posso ir? Vai, Luli. Só uma. Vai lá. Porque aí Só tem depois... uma? Só tem essa questão que, por isso eu falei assim, vai queimar, o Luiz já queimou a minha. Essa questão das alianças com o Centrão, que são super profundas e que, assim, a gente sabe, né, que um mecanismo super importante desse jogo de poder, esse balcão aí de barganha com esses chantagistas, que, tipo, o Congresso é tomado de bandido mesmo. Que antes do Lula, né, aquela música do Paralamas, do Luiz Inácio falou, do Luiz Inácio avisou dos 500 picaretas com o anel de doutor, a gente sabe que é isso há muito tempo. E aí a gente tem a questão das emendas parlamentares. E foi assim que tudo deu errado, é assim que tudo vem dando errado, né, no Brasil democrático. Alguma coisa precisava começar a tomar forma para que essa ferida seja exposta. Porque o cidadão comum não tem a menor ideia do que é a verba de emenda e como que ela funciona como máquina de compra de voto durante o período eleitoral, mas durante todo o período de exercício aí do executivo. Então, assim, essa questão da aliança com o Centrão, para mim, ela não vamos para lugar nenhum, né? Então, assim, para mim, ela é o pior do que pode acontecer e não tem como não fazer. E isso é muito louco, porque a minha irmã, quando começou a falar, comecei a explicar para ela que o Bozo estava nas alianças do Centrão e tal, então não vale nada, a política não vale nada. Eu falei assim, não é isso, tipo, não tem, tipo, o Bozo é uma coisa, né, é um verme, como o Haddad disse quando ele Obrigado, Luísa. Não, a diferença, Lula, de como um líder e como outro líder, assim, todos têm que lidar e deixar o orçamento disponível para os caras gastarem. A diferença é que o Bolsonaro deu por Lira mesmo a chave. Fala, governa aí, Lira, eu não vou nem participar disso aí. Né? O Valdemar da Costa Neto. Tipo, por Valdemar da Costa Neto e pro próprio... Ficou lá sendo louquinho da quinta série... enquanto um está governando, mas assim... E o Lula tenta negociar isso, pelo menos, né? Para onde vai essa emenda e tal. Mas a grande dúvida é como resolver essa parada. Mas então, eu não quero atropelar, eu acho que é melhor a gente deixar isso para... já tem aí... Eu acho que ele podia ter começado a sinalizar. Eu acho, Fernando, que o tal do meia-culpa do PT, que todo mundo... Eu sou contra isso, porque a gente que tem alguma clareza política, a gente sabe que não é uma questão do meia-culpa do PT, mas que isso podia ser explorado, começar a ensinar a população, porque essa farra com as emendas parlamentares tem que acabar. Isso é uma coisa que tem que acabar. Os parlamentares agora estão fazendo concurso online de vote em qual é a ONG que deve ganhar a emenda. Inclusive, eu entrei num movimento pelo fim das emendas parlamentares e um deles é da causa animal, eu vou entrar com a representação no Ministério Público. Por quê?
ele não pode usar a emenda parlamentar, ela não pode ser prêmio de concurso, ela não pode ser ferramenta de marketing, ele tem verba de comunicação para o gabinete dele. Então, assim, estou lá com um monte de advogados estudando como que a gente vai fazer a denúncia no Ministério Público e depois a gente vai fazer um release, né, para acionar a imprensa por causa disso em janeiro. Janeiro não tem pauta, conto com a sua ajuda, inclusive, Fernanda. Mas, assim, eu acho que o governo poderia ter aproveitado esse momento de interesse político da população e do estresse que foi a eleição. Muita gente que era contra o PT e odiava o PT votou no Lula contra o Bozo, porque o Bozo é uma figura, né, escatológica, podia ter aproveitado isso para começar a chantagear o Centrão também. Né? Começar também a virar um pouco do jogo da comunicação, de politizar a população, de começar, entendeu? Porque é muita chantagem que qualquer pessoa do executivo sofre pelo corpo legislativo, deputados federais, estaduais, vereadores. Eu sempre estou falando isso aqui, né? Então, assim, essa aliança com o Centrão, que ele manteve a que ele manteve e que a Dilma quis romper, a Dilma é a pessoa melhor política que esse país já viu, porque ela tentou romper e ela foi sofrer impeachment por causa disso. Então, assim, Fernando Henrique manteve, ele manteve, todo mundo faz muito bem, o Bozo falou para o Lira fazer, falou para o Valdemar da Costa Neto fazer, eles ficam fazendo e, tipo, ninguém toca nesse assunto, ninguém da classe política toca nesse assunto para a gente começar uma virada de jogo. Então, tipo, isso que eu não gostei, eu acho que o momento poderia ter sido mas favorável. Tem mais dois probleminhas aí. Esse eu acho que é o principal, vai até. Mas tem mais dois aí que você acha assim, pô, esses dois também podiam estar melhor. Questão do meio ambiente, não sei. Eu acho que a política internacional está tão desesperada. Eu não acho, por exemplo, Luiz, embora a gente sabe o que eu penso sobre o que está acontecendo lá na Palestina, eu não acho uma boa hora para arrumar treta com ninguém. Nessa parte, eu estou achando que o Lula está indo muito bem. Ele está conseguindo sair estratégica pela esquerda, sair estratégica pela direita. Então, assim, não está bom, mas não, eu acho que eu não faria melhor, entendeu? Tipo, eu nem imagino se tinha alguma sugestão ou que isso deveria ser debatido. Eu acho que eles estão mandando muito bem, estão segurando a economia, estão segurando as crises de relacionamento mundial. Então, assim, você fala, arruma dois outros problemas? Não, o problema é da política interna. O problema das alianças exacerbadas com o Centrão mesmo. Que acho que esse item todo mundo concorda, né? Exato. Eu queria até começar por aí também, eu concordo muito com a Luli, porque eu acho que a hora de fazer pressão no Centrão cada vez fica mais difícil disso acontecer, né? A gente veio de setembro para cá, já caiu de 40% para 38%, bom e ótimo, e ruim e péssimo subiu de 25% para 30%. Então a lua de mel da democracia, porque a gente estava sofrendo um risco de golpe iminente, pós-eleição e tudo mais. Então o Lula já foi reeleito, então a lua de mel meio que já passou. Então, para eu trazer 3 problemas aqui, tem esse primeiro que não é culpa do governo Lula, é uma culpa estrutural do Brasil, desde o Cunha. O presidencialismo de coalizão não está se sustentando, a gente vê um legislativo cada vez com mais superpoderes, desde o Cunha, e a gente chegou ao absurdo que foi no período Bolsonaro, onde a gente tinha ali uma espécie de primeiro-ministro, que era o Centrão, concentrado tanto no Lira quanto no Pacheco, e agora o Lula ter que tirar esse poder deles é muito mais difícil depois que eles já tiveram o controle orçamentário na mão. Então a gente põe esse primeiro grande problema aí com essa relação com o Centrão, mas volto a dizer, é estrutural, é do Brasil, mas pô, o Lula poderia ter dado um jeito de não entregar a Caixa Econômica pro Lira, podia. E aí eu já puxo meu segundo defeito do governo Lula, que eu vejo que foram as indicações de merda, como Zanin e Gonê. Gonê já trouxe para a equipe lavajatista, para a equipe da PGR. Bem ou mal, o Aras estava ali tentando, fazendo de tudo para ser reconduzido, dando porrada na Lava Jato. Não que eu acho que o Aras seria melhor, mas, bom, Gonê também não é. Terceiro ponto, que eu não vou nem dizer como algo ruim, mas é um alerta, é que sem anistia não pode ser só uma frase de impacto para a posse. Né? E a gente não viu nada nesse sentido. Eu fiquei por último, e daí eu vou tentar fazer um mix, tem várias coisas que eu concordo, mas assim, eu vou começar com a questão dos militares, que o Luiz falou, que eu acho assim, e eu vou fulanizar, que eu acho que o problema dos militares é assim, fora Múcio já, os caras estão até querendo botar o do Rebelo, que aí eu acho também que é outro desastre, mas a gente tinha que ter alguém para pelo menos manter os militares tensos e sempre achando que eles podem ser presos, porque
E a gente está falando aqui, eu lembro alguns meses atrás, que eu falava, quero 10 generais presos e, sabe, a gente está falando aqui e não vai acontecer, entendeu? Não vai acontecer. 10 generais, 1 general, 3 generais, 4 generais, 1 general, entendeu? Então, não vai rolar. Então, o Múcio tem que cair. Eu estava ouvindo, eu acho que é muito importante o trabalho que o Medo e Delírio de Brasília faz, e eles fizeram, eu estava ouvindo um podcast inteiro, acho que foi anteontem, sobre a entrevista do Múcio ao Bial. E o cara é tão canalha que ele fala, basicamente, a entrevista do Múcio assim, a culpa de todo 8 de janeiro é que o Lula não chamou GLO, desculpa. GLO. Então, assim, um cara desse você não pode, tipo, por mais que você seja conciliador, esse cara tem que estar fora do governo, tem que botar alguém para tensionar os militares. Os militares, eles vão fazer merda de novo, pode ser daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, quando for a próxima eleição, pode ser daqui a 10 anos, 20 anos, eles sempre voltam para fazer merda. Eu acho que a segurança pública, por mais que o Dino tenha tentado, é um grande problema. A gente sempre fala aqui, a gente fez uma live hoje com o Canedo, eu lembro da gente conversando isso aqui com o Canedo há muito tempo atrás, há 2 anos atrás, como o governo Lula, tudo bem, é importante, outro dia eu estava vendo a importância do Flávio Dino, né? Indo na grana do tráfico, como o Silvio Almeida, tentando melhorar a condição dos presídios, mas a gente, assim, o discurso não está ganho, e o discurso é bandido bom e bandido morto em todo o Brasil. As pessoas querem matar as pessoas, querem matar os bandidos. Se matar um que não for bandido, foda-se, entendeu? Então, essa guerra não tá ganha, e esse discurso psicopata, de tipo, tem que matar todo mundo e depois pergunta, o Brasil é violento pra caralho, mas, tipo, isso é uma coisa que está em disputa, e eu acho que o governo, se chegar na eleição de 2026 e esse assunto for à tona, o PT vai se fuder. Bom, e o Gonê? Tem a questão que você não pode indicar um PGR que seja um PGR conservador, elogiado pela Bia Kicis, um cara conservador, que foi vaselina pra caralho lá na hora que o Contarato perguntou para ele de casamento gay e não sei o quê. E o cara, tipo, você vê que ele é um cara conservador e se o sapato apertar, ele vai fuder o Lula. Então o Lula parece que isso não aprendeu. Porque na hora que o Lula tiver com 20%, ele vai no pescoço do Lula, entendeu? Junto com o Centrão. Agora, o Centrão, para mim, eu não botei na minha lista porque é o concurso. A gente sabe que o Centrão não é só, tipo, 200 deputados, entendeu? É um monte de interesse vagabundo, de cara lá do interior do Sul, do interior do Nordeste, do interior do Centro-Oeste, que sempre governou essa porra desse país, e a gente não consegue se livrar desses merda, e eles sempre são reeleitos, eles sempre estão lá, de terno, fazendo merda, defendendo o interesse do agro, o interesse da bala, interesse da... Elegem sucessores, fazem bancada. É neto, é filho, é sobrinho. Então, eu quero jogar... Eu acho que tem clãs que dominam regiões inteiras no Brasil, exatamente, né? E aí o cara tá de prefeito de uma cidade, o primo é da outra, tio é da outra, sabe? O cara domina uma região e é do Brasil inteiro. Não dá para então, isso não muda, cara. Mas isso é a política. Parte disso que você está falando não tem muito culpa, não tem como atribuir ao governo. Eu também acho. A emenda parlamentar é a máquina de manutenção, de crescimento e manutenção do poder dessas pessoas aí que você está falando. Então, assim, gente, emenda parlamentar é uma coisa que tem que ter fim. Tem que ter fim. Mas você sabe que a única solução para isso que vocês estão falando, e que a gente está consensuando que é o maior problema, e não é um problema desse governo, é um problema da política brasileira, que a gente está vendo que vai ficando pior, na realidade, com o tempo, porque o poder fica cristalizado, é uma nova Constituinte, né? Porque a gente pode olhar a Constituição que a gente tem, colocar na mesa os problemas e tentar passar uma Constituição nova. O problema é não conseguir fazer isso, como é o caso do Chile. Tentou passar uma de esquerda, foi barrada, daí veio uma de direita, foi barrada também. Imagina que doideira, o país não conseguiu fazer nada. Né? Carta magna. Vamos ficar com a Constituição dos anos 70 que o Pinochet fez. Então, a sociedade não consegue buscar um consenso. E a divisão dos terços é no mundo inteiro. Um terço é de um lado na sociedade, um terço é do outro, e um terço quer que se ferre, todo mundo. Quem quer que se ferra, muitas vezes acaba ficando como o pior lado. A Argentina quer que se ferra e elegeu o Pinochet.
Exato. Não, Pinochet não, o Milley. Mas um Pinochet, né? Mas é um Pinochet, né? O liberal. Não, Não, tá, entendi.